Querido som, nós ficamos a semana inteira dando uma melhoria no som, mas chega na hora, fica assim, né? Felizmente. Queria abrir a Bíblia com você em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Esse é um dos textos que eu mais admiro na Bíblia, no Novo Testamento, quando fala de finanças. Eu não sei você, mas eu estudo finanças há muitos anos. E cheguei à adorável conclusão de que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de qualquer outro assunto. Alguém pode até discordar de mim e dessa afirmativa, mas é verdade. Não que os outros assuntos que a Bíblia fala menos não tenham importância. A Bíblia fala mais de finanças, por exemplo, do que oração. A Bíblia fala mais de dinheiro, por exemplo, do que vida eterna, por exemplo. Vida eterna é importante? É. Aliás, eu prego sobre isso direto. Mas quando se fala de dinheiro, as pessoas não querem olhar para a Bíblia. Tem gente que gosta de vários assuntos na Bíblia, mas ele não gosta do assunto de dinheiro. Dinheiro ainda continua sendo um tabu para muitos cristãos. Enquanto o cristão vai esquecendo o assunto, parando de estudar sobre dinheiro, e vai ficando cada dia mais pobre, o ímpio vai estudando sobre finanças e vai ficando cada dia mais rico. Porque dinheiro não tem nada a ver, muitas vezes, por você ser crente. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz assim: todo aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem já leu esse versículo alguma vez? Já leu alguma vez? Agora eu acho que você devia ler mais vezes e prestar atenção nele. A Bíblia diz: quem é instruído, ou aquele, depende da versão, que é instruído na palavra, reparta. Eu disse o quê? Reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. A gente vai para a faculdade e paga a faculdade, o professor vai fazer um curso, paga o professor, vai comprar uma apostila, um livro, paga pelo livro. Você, quem já fez vários cursos aí, sabe que muitos deles não são baratos, e você paga com muita alegria, porque no final você vai receber um certificado e vai se especializar naquela área. Isso é fantástico, é maravilhoso. Mas quando nós somos instruídos na palavra de Deus, quando nós viemos para um congresso, para um evento, para uma conferência, ou uma GO como essa, e nós saímos daqui com mais informações, com mais aprendizado, nós muitas vezes não valorizamos aquilo que é nos passado. Por exemplo, o pastor Liésio Costa pregou aqui uma palavra maravilhosa, incrível. Inclusive, nós estamos transmitindo e depois nós vamos fazer uma edição, vamos colocar no YouTube essa mensagem, eu vou passar para ele, para você assistir ela em casa, com calma, para você ver o nível de informação que foi falado aqui. Então, já que eu estou sendo instruído, eu saí daqui aprendendo mais, eu tenho por obrigação repartir o que eu tenho com aquele que me instruiu. É obrigação. Eu lembro que quando nós estávamos construindo aqui, o pastor Tiago é testemunha disso, nós estávamos sem parede, só com teto. Porque nós temos 25 anos de ministério, mas aqui nós temos 14 anos nesse local. E a gente não tinha igreja, não tinha local para congregar, pagava aluguel, ficamos 10 anos no aluguel e depois viemos para cá. Mas viemos para cá com um terreno completamente vazio, tinha uma casa velha ali, teve que ser derrubada, terreno vazio, construímos isso aqui do zero, embora não está pronto ainda, você sabe que tem muita coisa para ser realizada. Foi através de uma oferta que eu dei, em nome da igreja. Eu fui para Porto Seguro em 2010
E antes de ir para Porto Seguro, eu fiz uma oferta para uma igreja que, olhando assim, nem precisava dessa oferta. Uma oferta grande. Porque eu falei, Senhor, eu quero um local para congregar, um local para colocar o seu povo. E nós demos essa oferta e viajei para Porto Seguro sem condição nenhuma para lançar meus 2 livros que eu tenho, um sobre finanças e outro sobre escatologia. E lá em Porto Seguro, sem saber, eu conheci o dono desse terreno. Eu fui lá por um objetivo e encontrei o dono daqui. Através de folhetos que eu estava panfletando lá sobre o livro, e o dono veio até mim e perguntou, o senhor é de Nova Iguaçu? Eu falei, sim. Perto na estrada Luz de Lemos? Sim. Eu tenho um terreno próximo do senhor. E o meu sonho é que lá seja uma igreja. O senhor aceita? Eu não fui lá para isso, mas a semente que eu semeei gerou isso. Em 2010, em abril de 2010, eu vim embora e logo começamos a construção sem dar um centavo. Não assinei papel nenhum. O pastor Tiago está lembrando aqui. E ele falou, fala com a vizinha que eu estou autorizando o senhor a entrar lá e começar a obra. E eu vim. Começamos, fizemos aqui um ato profético aqui. E foi lindo, terreno vazio. Se você quiser, entra lá no YouTube, você vai ver lá, construção do Ministério Encontro com Cristo, está lá. E você vai ver do início até o final. O que aconteceu, querido? Eu quero dizer o seguinte, que uma semente gera resultado. Por que Deus nos gerou e nos deu o terreno? Que custou, vou te falar quanto? 33 mil reais. Prestações de R$1.000, sem dar entrada. Os vizinhos aqui procurando o dono para saber, querendo comprar o terreno que estava abandonado, queriam dar 70, 80, 90, até 150 mil nesse terreno. Tinha um que tinha 30 na mão, tá vendo? O pastor César está lembrando lá. Para dar pelo teto, diferente lá no pastor Eliésio, que está começando pela parede, mas está sem telhado ainda. Mas profetizando a tua vida, que vai chegar nesse telhado, em nome de Jesus. Você sabe disso, né? Olha aqui, a semente, querido, é importante. Quando você semeia na vida de quem leva a palavra, quando você semeia na vida de quem realmente está disposto para te ensinar. E nessa época, deixa eu te falar, porque eu já ia esquecendo. Foi a época que eu mais dei oferta para pregador aqui. E nós estávamos construindo. Mas foi a época que mais, quando eu chamava um pregador, ele saía daqui com uma oferta. Alguns falavam assim, pastor, o senhor está em obra, não quero essa oferta. Eu falei, não, eu tenho que te dar. Porque você me trouxe uma palavra. Você me instruiu para levar. E foi a época que mais nós demos oferta para pregador. Quando aqui tem muito pastor presidente, deixa eu te contar um segredo. Eu também prego muito por aí, pastor, os pastores aqui sabem disso. E muitas vezes eu vou pregar e não peço nada. Pastor, quanto é para o senhor pregar? Nada. Deixa à disposição do pastor da igreja. Alguns dão oferta, outros não dão. Mas o segredo da prosperidade de uma igreja e de uma pessoa é ofertar na vida de quem está semeando a palavra. Esse é o segredo da prosperidade. O texto é bem claro. Vamos repetir lá? Quem está com a Bíblia aberta nesse texto aí? Vamos lá então? Aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Se eu recebi uma palavra, eu preciso abençoar e ofertar, reconhecer o ministério daquele pregador, daquele pastor, ou pastora que seja. Quando nós fazemos isso, Deus começa a gerar recursos que muitas vezes nós imaginamos que nem existe. Mas Deus traz recursos.
Deus traz recursos. Não fique com medo de semear. Não tenha medo de lançar sua semente. Esse texto, ele é muito interessante. Agora eu quero ler outro texto para você, com você, que é muito importante. Lucas 6:38. Abre tua Bíblia aí. Lucas capítulo 6. Para você ter uma ideia, nem o nosso data show funcionou hoje. Mas abre lá. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida que você medir, aliás, tem um pedacinho do versículo ainda. Dai e ser-vos-á dado. Vamos lá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Ou então, você receberá de volta. Significa o quê? Que quando você pega uma oferta e entrega uma boa medida, entendeu o que é boa medida? Entrega uma boa medida, uma boa quantidade, sem medo. Ah, será que eu for dessa oferta aqui, eu vou ter dinheiro para amanhã? Se você ficar no será, você pode não conseguir. Mas se você entender que a tua boa medida... Eu fiz um voto com Deus uma vez, isso tem uns 10 anos atrás, de que eu nunca mais daria R$2 de oferta. Eu falei isso com Deus. Não é porque crente tem mania de dar R$2, né? Quando tinha um, era um. Agora tem R$2, dá 2. Tem mania de dar R$2. Para que esse negócio de dar R$2, meu irmão. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Se você der R$2, vai voltar R$2 para você. Então, coloca no teu coração um desejo de 10 para cima, pelo menos. Toda vez que você se reunir. 10 para cima. R$10, R$20, R$50, R$100. Eu tenho certeza que quando você começar a praticar a oferta, a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Ou você está totalmente satisfeito com a vida que você está vivendo. Eu não estou. Eu quero mais. Eu quero mais. Sabe por quê? Porque tem gente que acha